Olá, moçadinha, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de calorimetria hoje, começando falando de duas grandezas muito importantes que se envolvem, né? A chamada capacidade térmica para nós, que a gente representa pela letra Czão, tá? Nós vamos falar de capacidade térmica. Olha que interessante. A gente representa essa grandeza pela letra Czão. E nós vamos falar também de uma outra grandeza que nós chamamos de calor específico. É o calor sensível específico, na verdade, né? Mas ele acaba sendo chamado de calor específico normalmente. E aí eu estou colocando ele com letras minúsculas justamente para mostrar que ele vai ser representado pela letra C também, mas aí C minúsculo. Pô, Pião, no mesmo assunto nós vamos ter duas grandezas com a mesma letra? Sim. Uma é o C maiúsculo, outra é o C maiúsculo. E vou além. Além delas terem a mesma letra no mesmo assunto, elas vão se envolver em uma única fórmula, tá? Que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Bom, vamos entender primeiro o que são essas duas bagacinhas para nós, né? Então, olha só que bacana. Imagina que eu tenho aqui um determinado recipiente, certo? E nesse recipiente, deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V nele aqui, eu vou colocar ele aqui do lado também, e vamos levar lá para o outro lado já, aproveitando também, tá? Nesse recipiente, senhores, a gente vai colocar água, tá? Poderia ser qualquer líquido, mas eu vou colocar água neles. Poderia ser qualquer substância, na verdade, né? Então, eu vou colocar água no estado líquido aqui e água no estado líquido aqui. Bom, percebam, obviamente, que o nosso primeiro recipiente, o recipiente da esquerda, ele tem uma quantidade de água menor que a quantidade de água que tem no recipiente da direita, certo? E agora, eu vou trazer para nós aqui também um bico de Bunsen, onde nós vamos colocar uma chama nele aqui, ó, vamos tentar simular um deles, né? Então deixa eu estreitar ele mais um pouquinho, ó, vai ficar bonitinho aqui. Eu vou colocar uma chaminha para nós aqui, ó, uma chaminha, hein? Cuidado, não é isso que você está pensando não que eu falei. Aí tem aí o foguinho, ó, vai sair fagulhas desse biquinho para nós, certo? E esse, então, bico de Bunsen, a hora que ele está aceso, ele pode fornecer para nós a energia térmica, né? Ele pode fornecer calor para o nosso sistema. Então, eu vou colocar um desse carinha aqui, ó, lá no primeiro recipiente e no segundo recipiente para nós. Olha que interessante. Então, eu vou colocar aqui no segundo e também, esse que era o original, colocar aqui no primeiro. A ideia de a gente colocar esse bico de Bunsen, senhores, é pegar essa água, que eu peguei da torneira, tá? Eu peguei essa água da torneira a 20 graus Celsius, coloquei um pouquinho no primeiro recipiente, e da mesma torneira, no mesmo momento ali, peguei a água e coloquei no segundo recipiente, porém uma quantidade maior. A ideia é que esse bico de Bunsen forneça uma certa quantidade de calor, tanto para a água do primeiro recipiente como para a água do segundo recipiente. Como são duas fontes térmicas idênticas, né? A gente pode falar que a quantidade de calor fornecida aqui é a mesma, tanto na primeira como na segunda situação. E eu quero que essas duas quantidades de água cheguem a uma temperatura que nós chamamos de equilíbrio. Por enquanto, não é equilíbrio, que eu vou chamar de temperatura final para nós. E eu quero que essa temperatura final que eles vão atingir seja de 80 graus Celsius. No momento que ele atinge 80 graus Celsius, eu desligo o nosso bico de Bunsen, ou seja, eu desligo a chama e paro de fornecer calor para o nosso sistema. Bom, eu acho que aqui não é segredo para ninguém que, obviamente, que o primeiro recipiente vai alcançar essa temperatura mais rápido, não é verdade? Eu estou fornecendo a mesma quantidade de calor nos dois, só que olha a quantidade de água que eu tenho para poder aquecer aqui e olha a quantidade de água que eu tenho para aquecer no segundo recipiente. Então, vocês vão perceber que no segundo recipiente nós vamos ter que fornecer mais calor, certo ou não? Vai chegar um momento que o primeiro recipiente já atingiu os 80 graus Celsius, e aí eu posso cessar essa chama aqui, ó, desligar esse bico de Bunsen, mas o segundo recipiente eu vou precisar continuar fornecendo calor, ou seja, ele vai acabar recebendo uma quantidade de calor maior. E é isso que a capacidade térmica mede para nós. A capacidade térmica, senhor, a gente pode falar que a substância, quando ela tem uma capacidade térmica alta, ela tem uma alta tendência em querer manter a sua temperatura. Então, ó, ali no corpo da direita, no segundo recipiente, vamos enumerar aqui, ó, sistema 1 e sistema 2, tá? Lá no sistema 2,
a gente vai perceber que ali é mais difícil eu conseguir variar a temperatura da minha água, não é verdade? Eu vou ter que fornecer muito mais calor para ela por ter uma quantidade maior. E isso faz com que ela tenha uma tendência maior em querer manter essa temperatura. Portanto, quando um corpo tem tendência em querer manter a temperatura, ou seja, é difícil ele variar a temperatura, a gente vai falar que esse corpo tem uma alta capacidade térmica para nós. Então, aqui a gente percebe que a capacidade térmica tem relação com a quantidade de calor que eu estou oferecendo para o corpo e a variação de temperatura que ele está sofrendo. É por isso que quando a gente for calcular a capacidade térmica, que a gente chama por Czão, eu costumo colocar um tracinho aqui na barriguinha do Czão, para indicar apenas que é o C maiúsculo, tá? Aí essa capacidade térmica ela vai ser calculada dessa forma, ó. É a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então esse corpo aqui, ó, eu vou pegar a quantidade de calor que ele teve para variar a temperatura de 20 até 80 graus Celsius. E o primeiro eu vou pegar a quantidade de calor que ele precisou para variar a temperatura de 20 até 80 graus Celsius. Percebo que nesse caso, a variação de temperatura é a mesma nos dois, né? De 20 para 80 varia 60. Só que aqui no 2, eu preciso de uma quantidade de calor maior. E como a quantidade de calor é maior, nós vamos poder falar que essa capacidade térmica, ela também é maior. Então, algumas informações importantes aqui, ó. Já que a massa da primeira substância é menor que a quantidade de massa que eu tenho no segundo sistema, né? Já que eu tenho uma menor quantidade no primeiro para o segundo, isso faz com que a quantidade de calor para que eles variem a temperatura seja menor no primeiro recipiente comparado com a quantidade de calor que eu vou oferecer no segundo recipiente. Lembra que nós falamos? É a mesma fonte térmica, porém lá no segundo eu vou precisar ficar mais tempo fornecendo calor ali para poder conseguir chegar aos 80 graus Celsius, né? Isso indica, portanto, que a capacidade térmica da primeira substância ela é menor que a capacidade térmica da segunda substância. Então, eu percebo que essa relação de quanto de calor eu preciso ou qual a capacidade térmica do corpo, ela está diretamente relacionada à massa, à quantidade de matéria desse corpo. Quanto maior a quantidade de matéria, maior é a capacidade térmica dele, ou seja, maior a quantidade de calor que eu preciso para variar a temperatura. E você percebe que mesmo que a substância seja igual, ou seja, era água do lado esquerdo e água do lado direito, ainda assim elas têm capacidades térmicas diferentes. Isso porque a capacidade térmica é uma característica do corpo e não da substância. Não é porque água e água que a capacidade térmica é a mesma, não. Depende da quantidade de água que eu tenho, né? Quanto maior a quantidade de água, mais difícil é mudar a temperatura. Então tem uma tendência ali em manter aquela temperatura. E, portanto, nós podemos falar que maior é a capacidade térmica dele. Fechou? Agora, e o calor específico? Bom, o calor específico, meninos, é praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Só tem uma diferençazinha, ó. Eu vou pegar aqui uma molécula de água. Não uma molécula de água, tá? Mas uma unidade de massa de água, vamos falar assim. Uma unidade de massa, aí depende de qual unidade nós estamos trabalhando, né? Pode ser que seja 1 quilo, pode ser que seja 1 grama, não importa qual unidade a gente use aí, eu quero pegar uma unidade de massa e fornecer calor para essa uma unidade de massa aqui. Então, por exemplo, imagine que eu tire aqui 1 grama de água desse primeiro recipiente para nós, tudo bem? Idêntico ao que a gente viu anteriormente aí. E eu também tire 1 grama de água do segundo recipiente. Então, vou colocar do lado aqui, ó. Eu estou trabalhando com 1 grama desse lado, eu estou trabalhando com 1 grama desse outro lado. Obviamente que ao colocar o bico de Bunsen aceso aí, ele vai estar fornecendo uma certa quantidade de calor para essa gota de água, tanto de um lado como do outro. Só que agora olha que bacana. Nós estamos falando da mesma substância, água e água. E agora eu estou pegando a mesma quantidade. Se eu falar que inicialmente essa água se encontrava, era lá daquela mesma torneira, tá? Mesma torneira, então ela também estava a 20 graus Celsius. E eu quero de novo que elas cheguem a uma temperatura de equilíbrio, não, temperatura final, perdão. Temperatura final de 80 graus Celsius. Então, pera lá. Eu vou precisar variar da mesma variação de temperatura tanto para a primeira gota como para a segunda. Elas têm a mesma quantidade de matéria, a mesma massa. Eu estou fornecendo a mesma quantidade de calor. Então, obviamente, senhores, que elas vão atingir a temperatura de 80 graus Celsius ao mesmo tempo.
Mesmo uma tendo vindo de uma quantidade maior de água do que a outra, porque agora eu não estou analisando a quantidade total ali, eu quero analisar para cada grama de água ou para cada quilograma daquela substância que você está analisando. Então, eu percebo que o calor específico ele é mais específico na substância, por isso que ele recebe esse nome de calor específico. Então, toda vez que a gente falar em calor específico, a gente precisa lembrar aqui que é uma característica da substância para nós. Isso significa que se a substância tem aquele valor, vai ser aquele valor sempre, não importa a quantidade. Então, vocês vão perceber agora, ó, que o nosso calor específico é praticamente a capacidade térmica. Praticamente a capacidade térmica. Olha que interessante. O nosso calor específico é a quantidade de calor que eu preciso para variar em uma unidade a temperatura, só que agora por unidade de massa. Então, eu estou fazendo a quantidade de calor por variação de temperatura por unidade de massa. Mas espera lá. A quantidade de calor por variação de temperatura não é a capacidade térmica para nós aqui? Certo ou não? Então, se eu estou vendo aqui quanto de calor precisa para variar uma unidade a temperatura, eu estou vendo a capacidade térmica dessa substância. Só que agora eu quero analisar tudo isso para cada unidade de massa. Então, eu vou pegar tudo isso e dividir para cada unidade de massa que eu tenho aqui. Ou seja, eu vou dividir pela massa. Por isso que eu falei para vocês que a formulinha ia envolver na mesma fórmula capacidade térmica e o calor específico para nós aqui. Certo, meninos? Agora, o mais bacana é quando vocês misturam essas duas equações. Olha que interessante. Se eu pegar a equação do calor específico, que é a capacidade térmica vezes a massa, dividido pela massa para nós, né? Se eu pegar aquela equaçãozinha, só pintar essa setinha aqui para ficar mais bonitinho para vocês aí, ó. Se eu jogar uma equação dentro da outra, percebam que eu vou poder, na verdade, pegar a massa que está dividindo e passar multiplicando. Então, a gente vai ficar Czinho vezes Eminho, tudo isso é igual o Czão, não é verdade? E esse Czão, senhores, nós sabemos que é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, ficaria Czinho Eminho é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. E nesse momento, a gente pode pegar a variação de temperatura que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo, né? Só que aí nós vamos chegar numa outra relação, numa outra equação que nós chamamos de calor sensível. Olha que bacana. Dessa forma, nós vamos calcular a quantidade de calor necessária para que você varie a temperatura de uma determinada substância. Sei lá, você quer pegar água a 10 graus Celsius. Qual é a quantidade de calor que você precisa fornecer para poder levar ela até 20 graus Celsius, né? Ou seja, variar de 10 para 20 e variar em 10 graus Celsius. Olha só que bacana. A quantidade de calor que é o Qzão, ela vai ser... Perceba que o delta teta que estava dividindo ela passa para o outro lado multiplicando, né? Então, vai ficar a massa vezes o calor específico, que é a variação de temperatura que estava dividindo, ela passa multiplicando. Portanto, aqui, ó, a gente vai ter a famosa equação do Q-macete. Essa é a famosa calor do calor sensível, que a gente chama de Q-macete da temperatura. Nossa, eu não posso chamar a temperatura de T para ficar mais fácil de eu guardar? Até pode, menino, mas vocês vão perceber que às vezes o exercício aqui, ele vai misturar tempo para vocês. E na hora que ele mistura tempo, se você chamar o T de temperatura e o T de tempo, dá para confundir, né? Então eu prefiro deixar aí como delta teta, tá? Deixar o teta como temperatura que evita essa situação. Essa famosa equação aqui, macete, meninos, vocês vão utilizar apenas quando a substância variar a temperatura, tá? Aí você consegue, a partir dela, calcular a quantidade de calor, ou se ele te der o calor, calcular a massa, e assim por diante. Belezura? E aí a última coisa que nós vamos ter para falar aqui é a gente poder falar de troca de calor. Olha que interessante. Quando a gente fala em troca de calor, vou colocar aqui, ó, troca de calor, a ideia é mais ou menos assim. Imagina que vocês aí estejam 3 pessoas agora, nesse momento, você e mais 2, tá? E nesse momento, você e mais 2 pessoas e estão conversando comigo. E aí eu viro e falo assim, gente, gostei muito de vocês, eu tenho 3 mil reais aqui, óbvio que é tudo de brincadeirinha, tá? Só um exemplo. Mas eu tenho 3 mil reais aqui e eu vou distribuir 1.000 reais para cada um de vocês 3. Isso significa que na hora que você pegar e olhar na tua conta, no teu extrato bancário ali,
você vai ver que consta mais 1.000. Claro, se isso fosse real, se acontecesse de verdade, né? Você ia constar lá mais 1.000. Por que mais 1.000? Porque você recebeu aquilo. Então, é uma regra importante para vocês guardarem aqui. Toda vez que alguém recebe energia, essa energia a gente fala que é positiva, porque ele está recebendo essa energia. Toda vez que um corpo perde energia, nós vamos colocar o sinal de menos para indicar que ele perdeu, caso a gente precise analisar o sinal, tá? As próprias fórmulas aí, elas já acabam dando com o sinal para vocês. Então, aqui no caso, senhores, olha que bacana. Se eu der 3.000 reais, 1.000 reais para cada um de vocês três, você vai receber 1.000, o teu amigo vai receber 1.000 e a tua amiga do outro lado vai receber 1.000. A gente vai olhar, tá 1.000 positivo cada um. Só que se eu olhar na minha conta e pegar meu extrato, já vai constar lá menos 3.000. Por que menos? Porque saiu da minha conta. Eu perdi, foi tirado de mim. Agora, se a gente somar tudo, porque a gente vai trocar, não vai? Eu vou pegar meu dinheiro e dar para vocês. Estamos trocando aqui esse dinheiro. Isso significa que se a gente somar tudo, o dos três aí que receberam, com o meu que foi perdido, 1.000 mais 1.000 mais 1.000 positivo, dá um total de 3.000 positivo. Com os meus 3.000 negativo, a gente percebe que a soma dessa quantidade de dinheiro dá zero. E aqui não vai ser diferente, moçada. Quando você tiver troca de calor, o que seria troca de calor, peão? É quando você pega um recipiente, esse recipiente, às vezes ele chama de calorímetro para você, tá? Então não se assuste com esse nome. Imagina que eu pegasse um recipiente e colocasse 3 substâncias em temperaturas diferentes. E essas substâncias podem ser iguais ou podem ser diferentes. E elas vão começar a trocar calor entre elas. Obviamente, a mais quente perde energia térmica e a que está com menor temperatura ganha energia térmica, certo? Então a gente sabe que a temperatura de equilíbrio, que elas vão trocar calor até que se atinja o equilíbrio térmico. Quando todo mundo chegar na mesma temperatura, como não tem mais quente e mais frio, a gente vai poder falar que atingiu o equilíbrio térmico, que ali para de ter troca de calor. Mas enquanto houver essa troca de calor, senhores, nós vamos poder falar que a somatória da quantidade de calor trocado, vou colocar aqui, ó, quantidade de calor trocado, sempre vai ser igual a zero para nós. Desde que você tenha aí um sistema isolado e blá, blá, blá. Então aqui, moçadinho, olha só que bacana. Nós vamos poder trabalhar muito, nós vamos trabalhar muito, né, com essa relação. Se você pegar a quantidade de calor de quem recebeu, mais a quantidade de calor de quem cedeu, a hora que você soma tudo, isso daí tem que dar zero para nós. E a partir daí a gente consegue trabalhar com muitos exercícios e relacionar muitas equações para a gente trabalhar. Vamos ver um exemplo? Vem com o tio, olha só. Então, olha só, meninos, vamos fazer esse primeiro exercício aqui, ó. O gráfico A representa a variação da quantidade de calor absorvido por certa massa de uma substância A em função da temperatura. Então, eu percebo que o gráfico A, ele é da substância A. O gráfico B representa a variação da quantidade de calor absorvida por 800 gramas de uma substância B em função da temperatura. Então, a gente percebe que o gráfico B, ele fornece a quantidade de calor da nossa substância B. Com base nesses dados, determine. Então, vamos lá, item A. Vou colocar aqui em cima o item A para nós, ó. Ele quer a capacidade térmica do corpo A. Então, vamos lá, para a gente calcular a capacidade térmica, que é o nosso Czão, é fazer a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, nesse caso, tudo do corpo A. Então, vamos lá. Se a gente olhar no gráfico, a gente consegue determinar a quantidade de calor que ele tem. Olha só, no gráfico do A, ele vai de 0 até 100 graus Celsius. E para chegar nesse ponto a 100 graus Celsius, foram necessários 8. Olha lá na unidade de medida que nós temos 1 quilo. Lembrar que esse quilo vale 10 a terceira para nós aqui, tá? Ó. Então, nós temos o quilo. Ele vale um 10 a terceira, ou esse 10 a terceira, nós podemos falar que vale 1.000. Então, tem que multiplicar. Então, a gente percebe que a quantidade de calor que ele está recebendo ali não são 8 calorias, mas sim 8.000 calorias, certo? Isso tudo para variar a temperatura de 0 até 100. Portanto, a variação de temperatura vale 100 graus Celsius. Aí, aqui nós temos 2 zerinhos cortando 2 zerinhos. E, portanto, a gente chega que a capacidade térmica dessa substância A vale 80 calorias por grau Celsius. Então, olha que interessante. O que esse valor representa para nós? Representa que essa substância, eu preciso ou dar 80 calorias para ela poder aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, ou tirar dela 80 calorias. E nesse caso, estou resfriando o corpo, a temperatura dele diminui 1 grau Celsius. Mas sempre esse valor que a gente encontra é para cada grau Celsius que eu vou variar. Se eu preciso aumentar a temperatura em 10 graus Celsius, 10 vezes 80, eu vou precisar de 800 calorias. E aí eu consigo variar a temperatura dele em 10 graus Celsius, certo? Agora, olha o item B.
que não é vermelho, é amarelo. Olha o item B. O significado físico do calor encontrado na letra A. A gente acabou de falar dele, né? E aí eu já deixei um texto aqui. Na verdade, eu gravei essa aula. E aí, a hora que eu terminei ela com 40 minutos de aula, 39 para ser mais exato, o áudio não saiu. E agora estou eu cá digitando, gravando de novo, né? Então, como eu já tinha digitado essa parte, eu vou deixar essa parte aí para responder o item B para você. Olha lá. Representa a quantidade de calor necessária aqui, né? A quantidade de calor necessária para variar em uma unidade a temperatura do corpo. Ou seja, nesse caso, para cada 80 calorias recebidas ou perdidas, o corpo varia sua temperatura em uma unidade. Então, é isso que fala, que pede para explicar o item B. E o último item aqui, que é o item C, ele pede o calor específico da substância B. Bom, olha só que bacana, um jeito que nós vamos de calcular o calor específico é pegar a capacidade térmica e dividir pela massa. Então, o calor específico da substância B vai ser a capacidade térmica da substância B, dividido pela massa da substância B, certo? Então, agora, ó, calor específico eu estou calculando. Mas, para eu calcular o calor específico, eu preciso da capacidade térmica dessa substância. Estão percebendo aqui? Então, nós vamos calcular essa capacidade térmica isolada. Ó. A capacidade térmica do B é a quantidade de calor que o B usou, dividido pelo intervalo de tempo. Desculpa, pelo intervalo de temperatura, né? Variação de temperatura. A quantidade de calor que a B recebeu, a quantidade de calor que a substância B recebeu, foram de 10.000 calorias. Isso tudo por uma variação de temperatura de 50 graus Celsius, certo? Então, agora a gente está trabalhando com a substância B, tá? Por isso que eu estou pegando esses valores do gráfico B. Aqui um zero corta com zero, 1.000 por 5, a gente chega que a capacidade térmica da substância B vale 200 calorias por grau Celsius. Bom, agora que nós temos a capacidade térmica da substância B, a gente pode jogar na primeira equaçãozinha que nós encontramos aí para a substância B. Olha só que bacana. É a capacidade térmica dela, que nós acabamos de descobrir, vale 200 calorias por grau Celsius. Tudo isso dividido pela massa de B, que ele deu aqui no texto. E ela vale 800 gramas. Aqui, 2 zerinhos corta com 2 zerinhos. Aí nós vamos poder simplificar por 2. 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. E 1 dividido por 4, a gente descobre que o calor específico da substância B vale 0,25 calorias por grau Celsius. Dessa forma, ó, nós respondemos aí o item A, o item B e o item C para nós, ok? Vamos ver outro exercício? Mais um exemplo para finalizar? Olha só. Então, olha só esse outro exemplo. 3 amostras de um mesmo líquido. Olha que interessante. Se é o mesmo líquido, se é a mesma substância, todos eles vão ter o mesmo calor específico, certo? São introduzidas num calorímetro. Já falei, calorímetro é a panela, é o recipiente, tá? Adiabático. Esse adiabático é para falar que não permite que essa panela deixe calor sair da parte interna para a parte externa, ou da parte externa vir aqui para a parte interna, tudo bem? Então, ó, são introduzidos num calorímetro, que é a nossa panela, adiabático, não troca calor, de capacidade térmica desprezível. Uma de 12 gramas e 25 graus Celsius, outra de 18 gramas e 15 graus Celsius, e a terceira de 30 gramas e 5 graus Celsius. Esses valores são os valores da massa e da temperatura das substâncias que nós estamos analisando aí, certo? Aí ele fala, calcula a temperatura do líquido quando se estabelecer o equilíbrio térmico no interior do calorímetro. Então, acabou, ó. A gente poder resolver essa questão, ó. A somatória da quantidade de calor antes tem que ser exatamente igual à somatória da quantidade de calor depois, certo? É isso que a gente está falando. Não, para. Eu estou misturando com a quantidade de movimento aqui. A gente vai falar da troca de calor. 1000 perdões, ó. Troca de calor. A gente vai falar que a somatória da quantidade de calor trocado vale 0 para nós, tudo bem? Eu estava com quantidade de movimento na cabeça de uma questão que fiz agora e já mandei aí dinâmica impulsiva para nós, sendo que nós estamos falando de calorimetria, né?
Então, ó, é aquela ideia que nós falamos do dinheiro, lembra? Se a gente pegar todo o meu dinheiro aí, que eu falei, acho que era 3 mil reais, né? Se eu distribuir para cada um fica 1.000 positivo, eu fico 3 mil negativo. Se a gente somar essa troca, ela vai ser zero, inevitavelmente. Então, aqui, ó, é óbvio que o corpo mais quente, que é esse de 12 gramas, ele vai fornecer calor para todo mundo. E o corpo mais frio, de 5 graus Celsius aqui, é ele que vai receber calor de todo mundo, né? Já o 13, o 15 graus Celsius, eu não sei. Porque eu não sei se a temperatura de equilíbrio, o que é a temperatura de equilíbrio? É ao final das trocas de calor, o mais quente começa a diminuir a temperatura, o mais frio começa a aumentar, até que vai chegar um ponto que eles se equilibram. A hora que eles se equilibrarem, as temperaturas são iguais, e, portanto, não tem como eu ter transferência de calor, na é verdade? Já que todo mundo está na mesma temperatura, né? O calor flui espontaneamente do mais quente para o mais frio, de maior temperatura para de menor temperatura, né? Então, aqui, meninos, obviamente que esse 15 graus Celsius, se ele ganhar calor, a temperatura vai aumentar. Se ele perder calor, a temperatura vai diminuir. Mas uma coisa é fato, você tem que saber. Com certeza, a sua temperatura de equilíbrio, ela vai ser maior do que as menores das temperaturas aí, ó, que no caso é os 5 graus Celsius. Mas ela vai acabar sendo menor do que a maior, né, das temperaturas que a gente tem, que vale 25. Então, fazendo esse calor trocado, nós vamos pegar aqui a quantidade de calor da substância 1, mais a quantidade de calor da substância 2 e mais a quantidade de calor da nossa substância 3. Tudo isso tem que ser igual a zero. Agora, ó, como é calor sensível, a quantidade de calor que vai ter aqui é a energia térmica, nós vimos que é o macete, né? Então, você vai fazer M1C delta θ 1 mais M2C delta θ 2 mais a quantidade de calor 3, que vai ser M3 vezes C vezes o delta T3. Tudo isso tem que ser igual a zero. E agora nós vamos poder, antes de começar a substituir valores aí, eu posso pensar em dividir essa equação, senhores, pelo Czinho. Estão vendo lá? Então eu vou dividir essa equação pelo nosso Czinho. Se eu dividir a equação pelo Czinho, Czinho por Czinho corta aqui. Tudo isso daqui dividido por Czinho corta aqui. Esse trambolhão dividido pelo Czinho corta aqui. E zero dividido pelo Czinho, zero dividido por qualquer coisa, continua sendo zero. Então agora ficou mais fácil, ó. A massa M1 vale 12 gramas. A temperatura, a variação, ela vai da temperatura inicial até a temperatura final para nós. Então, no caso dessa substância, ó, ela vai de 25 até o equilíbrio. Cadê o equilíbrio aqui? O equilíbrio térmico, ó. Então, eu vou colocar aqui a final, que é o θe de equilíbrio, menos a inicial, que é 25. Mais a massa da verdinha, a segunda substância, que vale 18 gramas, vezes o calor específico, que vai ser sair dos 15 graus Celsius e ir até a temperatura de equilíbrio. Então, é a θ final, que é o θe, menos a inicial, que vale 15 graus Celsius para nós. E mais o Q3. Esse Q3 vai ser a massa dele, que vale 30 gramas. O calor específico já se foi. E a capacidade térmica dele, capacidade térmica não, a variação de temperatura dele, vai ser a temperatura sair de 5 e vir para o equilíbrio. Então, vai ser a temperatura final, que é de equilíbrio, menos o que ele tinha no início, que vale 5. Tudo isso, nós sabemos que é igual a zero. Então, agora ficou fácil, né? Eu vou fazer distributivo aqui, ó. Vai ficar 12 θ menos 12 vezes 25, que dá 300. Mais, aqui eu também vou fazer distributivo, ó. 18 vezes θ. E 18 vezes 15 vai dar 270. E mais, aqui também nós vamos fazer distributivo. Então, vai ficar 30 θc menos 30 vezes 5, que vai dar 45. 45, menos 150. Tudo isso é igual a zero. Agora, fazer continha, 12 θe mais 18 θe mais 30 θe. 12 com 18 dá 30, e 30 com 30 vai dar 60 θe. Agora, menos 300 com menos 270 dá menos 570. E menos 570 com mais 150 dá 570, 670, 820. Minto, 720, né? Fazer a conta de novo. Menos 300 com menos 270 dá menos 570.
E menos 570 com menos 150, isso dá para nós 720. Portanto, a temperatura de equilíbrio, vou cortar um zero com zero, ela vai ficar que o θi vale 72 dividido por 2, que vai dar 12 graus Celsius, a temperatura de equilíbrio do nosso sistema aqui. Bom, senhores, eu espero que tudo isso tenha ajudado um pouquinho vocês a clarear um pouco essa parte de calorimetria. Um grande abraço a todos e até a próxima.